Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Cuidador de Idosos. Eu quero, antes de a gente começar a tratar da legislação, a gente precisa entender que toda legislação ela tem o prefácio. Ela é como uma lista telefônica, ela tem o sumário, então lá vai te ajudar demais. De repente você está no hospital com o cuidador de idoso e você é impedido de fazer o acompanhamento. Você não vai começar a olhar o Estatuto do Idoso artigo por artigo, você vai lá no sumário, olha, faz um apanhado geral, visualiza onde que trata desse dispositivo e vai direto. É muito importante, antes de você conhecer a legislação, você passar os olhinhos no sumário, para você já saber mais ou menos aonde que está determinados pontos da legislação, e a partir do momento que você necessita ou precisa fazer uma consulta, porque é de fato fazer uma consulta, você não vai decorar o estatuto, você vai conhecer esse direito e saber aonde eles estão dispostos e fazer uma consulta quando necessário. Aqui estou eu para facilitar o seu entendimento, para esclarecer, para mostrar a forma como deve ser entendido. E nós vamos começar isso justamente com os direitos e os deveres. Mas antes de ir no estatuto e conhecer os direitos do idoso, a gente precisa saber aonde que está o direito mãe. Os nossos direitos fundamentais, eles não estão lá no Estatuto do Idoso. Os nossos direitos, eles estão na Constituição, pelo amor de Deus, vale a pena. Tem tantas pessoas que lê tantos livros, é importante a gente ter conhecimento, é importante a gente ter informação, mas a informação mais importante que você precisa ter antes de ler qualquer outra coisa é saber os seus direitos. Então eu te convido a você conhecer os seus direitos, a começar do artigo 5º. Lá está os nossos direitos. Ah, Rodrigo, você falou que cada direito implica um dever. Sim. Aí eu te chamo você a filosofar junto comigo. Quem tem o dever de respeitar os nossos direitos? E por que primeiro eles estão lá, no artigo 5º? Porque antes da Constituição de 88, não era uma democracia. Era o quê? Uma ditadura. Quando nós temos uma ditadura, alguém manda e alguém tem que obedecer, senão é na chibatada. Por isso que fala ditar, impor. Eu fico muito triste quando eu escuto, devemos voltar à ditadura. Essa pessoa realmente não sabe o que está falando, é uma pessoa muito nova, uma pessoa que não teve ainda a experiência de viver sobre a coação, sobre o massacre, a imposição sem questionamento, sem o devido processo legal. Ter direitos, de fato, é uma conquista. Só que o que acontece? Uma democracia não se constrói da noite para o dia. Nós temos na Europa países que têm 5.000 anos. O Brasil tem 500 e de 88 para cá que vivemos num Estado democrático de direito, é um nenenzinho, tem muito ainda que evoluir, andamos muito, mas tem muito ainda para ainda percorrer. Mas estamos avançando de fato. Mas então volta para cá, presta atenção, vem junto comigo, eu te ajudo, eu vou te levar lá, pode ter certeza disso. Se alguém tem o direito, existe de outra banda, existe de um outro lado um dever. E quem tem o dever de respeitar os nossos direitos? Aí, em sala de aula, muitas pessoas falam, olha, as outras pessoas. Sim, as outras pessoas também. O artigo 5º também se destina aos particulares, mas ele tem sim um destinatário principal. O destinatário principal é aquele que suprimiu os nossos direitos, é aquele que deixou a gente sem nenhum direito, que é o próprio Estado. Foi ele que foi o opressor. Então o artigo 5º, ele tem como destinatário principal o freio, é um freio ao poder do Estado. Ele diz mais ou menos assim, Estado, respeite esses direitos mínimos, por isso que fala fundamentais, os direitos mínimos. Então eu quero que depois você faça uma leitura, direito de livre manifestação de pensamento, direito de ir e vir, direito de propriedade. Você sabia que tem alguns países que você não tem direito de ter propriedade privada?
direito de liberdade religiosa. Você sabia que tem alguns países, na verdade, muitos países, em que a religião é imposta? Por isso que no Brasil se fala que é um país laico. Acredite, meu amigo, naquilo que você quiser. Mas isso decorre do quê? Do artigo 5º da Constituição. Faça uma leitura. Agora, eu também me preocupo muito quando eu escuto algumas coisas. Você, vai estar num nível muito superior ao seu colega, num lugar em que os fracos não chegam. Isso aqui é para os fortes. Você, de fato, vai ser uma pessoa diferenciada. Nós oferecemos um curso com muita qualidade, com muito conteúdo. Então, vem cá, vamos retomar. Eu me preocupo quando eu escuto essas pessoas, que também eu respeito, é claro. Não são todas as pessoas que precisam amar o direito, mas você precisa conhecer os seus direitos. Mas eu escuto algo que caiu na boca do povo e que as pessoas falam assim: o seu direito termina quando começa o meu. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não tem nada disso. Livre-se dessa praga, livre-se dessa frase muito mal elaborada. É muito mal feita. De péssimo gosto. Isso não se aplica, porque os direitos não precisam um começar para o outro terminar. Os direitos, eles precisam conviver harmoniosamente junto. Eu te exemplifico. Ora, eu tenho o direito de ir e vir, e você tem o direito de greve. Mas o direito de greve, ele tem uma regulamentação. Você simplesmente não pode fazer uma greve e parar uma rua e parar uma avenida sem nenhuma comunicação. E aí eu vou exercer o meu direito de greve, paro a Avenida Paulista e você chega para passar. Aí você fala assim: Rodrigo, sai daí. Eu falo: não, eu estou exercendo meu direito de greve. Cheguei primeiro, espero o meu direito terminar para o seu começar. Pelo amor de Deus, não é assim. Isso se chama confronto entre bens jurídicos fundamentais. Os direitos, de fato, eles estão batendo sempre um contra o outro, mas não precisa esperar um começar para o outro terminar, um terminar para o outro começar. Isso é balela. Isso é uma grande ilusão. Eles precisam, sim, conviver harmoniosamente. As fés religiosas convivem harmoniosamente. Eu posso sim exercer o meu direito de greve, se devidamente exercido, eu vou usar uma faixa da Avenida Paulista, e as outras faixas vão ficar livres para as pessoas irem e vir. Olha os dois direitos coexistindo harmoniosamente. Agora, é claro, nem sempre os direitos conseguem viver harmoniosamente. Nesse confronto entre bens jurídicos fundamentais, pode ser que eventualmente um outro direito, diante da sua importância, ele vai sobrepor sobre o outro. O que a gente precisa entender, repito, o que a gente precisa entender primeiro é que não existe um direito fundamental absoluto. Ou seja, seu direito de ir e vir existe, mas ele não é absoluto. O pedágio é uma prova disso. Quer passar de carro? Não. Passar de carro tem que pagar. A sua manifestação de pensamento não é absoluta. Você não pode falar tudo aquilo que você pensa, tudo que você quer. Sofre limitações. O seu direito de propriedade não é absoluto. Você não pode comprar um terreno e construir um prédio de 200 andares. Tudo tem limitação. Até o direito à vida, que é o principal dos direitos, sem ele não existe um outro. Ele também não é absoluto, que demais os outros. Entra lá em casa, de madrugada, sem avisar. Você está colocando minha vida, minha família. Eu não vou perguntar: meu amigo, você fez curso de cuidador de idosos, o que você está fazendo por aqui? Está me visitando? A partir do momento em que realmente existe um outro confronto de igual maior, tchau, muito obrigado. Seu direito à vida também não é absoluto. Por isso que a legítima defesa, ela o quê? Ela é uma excludente da ilicitude. Então, muito bem, você já entendeu que no artigo 5º, o destinatário do artigo 5º é o Estado e também se aplica de maneira subsidiária, de maneira complementar aos particulares. Que ótimo! Isso é a base mesmo. Agora, isso não está escrito no artigo 5º. Ele falou ali, são direitos fundamentais, mas não fala quem tem o dever. Mas olha que bacana, eu quero te convidar para você conhecer o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que é a obrigação da família, da sociedade, do poder público. Ou seja, aqui a legislação foi clara. Não ficou indiretamente dito. Já fala, é obrigação
do Estado. Ele inclui o Estado, inclui o que se denomina poder público. Poder público é o Estado, meu amigo. Só que ele inclui outras pessoas. Ele fala da família, ele fala da comunidade, por isso que tem que ter políticas públicas. Ele inclui outras pessoas como destinatário da norma. E aí depois no parágrafo único do artigo 3º, ele vai trazer isso, eu quero te convidar para ler, as prioridades. Ou seja, o que a lei preferiu destacar? Atendimento preferencial, preferências na formulação de políticas públicas, destinação de recursos, formas alternativas de convívio do idoso, priorização de atendimentos. E aí depois ele coloca que é dever de todos prevenir ameaça contra a violação de direito dos idosos. Ou seja, o que diz isso? Se você, ainda que não é um cuidador de idoso, visualizar um direito do idoso sendo o quê? Suprimido, você tem o dever legal de fazer a comunicação. No momento oportuno a gente vai entender como essa comunicação é feita. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.